Eu sou casada e tô apaixonada por outro homem. E esse homem é amigo do meu marido. Eu vou contar tudo, como eu conheci ele, como tudo começou, como aconteceu, como que tá agora. Só que antes de contar, eu quero deixar bem claro que eu nunca tive nada com ele, nunca dei um beijinho sequer. Eu tô falando isso porque eu sei que eu vou ser super julgada aqui. Bom, eu vou chamar ele de Henrique para não ter que ficar falando a pessoa, mas o nome dele não é esse, tá? O Henrique, ele é pai do melhor amigo do meu filho. Olha que ironia. E eu conheci ele na escola, porque assim, o meu filho e o filho dele se conheceram no ano passado porque eles caíram na mesma sala. E poucos dias depois que eles se conheceram, que começou as aulas, já estava super amigo. O meu filho só falava nele todos os dias. E aí eu conheci esse menino na escola, mas até então eu não conheci o pai dele. Até que um dia teve reunião de pais e filhos e, por coincidência, o Henrique sentou na minha frente. Nisso, o meu filho e o filho dele só juntos, lá na reunião, conversando, brincando, até que teve um momento que o filho dele chegou nele, conversou alguma coisa e chamou ele de pai. Aí eu falei assim, você é pai dele? Ele falou assim, sou. Eu falei assim, eu sou mãe do Luiz, né, o melhor amigo dele e tal. E aí a gente começou a conversar. E essa conversa foi extensa. E aí, no meio da nossa conversa lá, ele me contou um pedaço da história de vida dele, que a mulher dele tinha ido embora com outro homem quando o filho dele ainda era um bebezinho. E eu fiquei impactada, porque, gente, eu sou uma mãe tão coruja que eu fico imaginando daqui, sei lá, 10 anos, quando meu filho casar e sair de casa, eu já fico sofrendo do tanto que eu sou assim coruja. E eu penso assim, cara, como que uma mulher tem coragem de abandonar um filho bebê, o momento que ele mais precisa da mãe? Mas também, né, não posso julgar ninguém. E aí eu fiquei com dó dele, ele falando assim que era muito difícil ser pai solteiro, porque ele tinha que trabalhar fora, tinha que cuidar do filho, da casa, tinha que estar presente na escola. E eu lembro que naquele dia eu fiquei com tanta pena dele que eu cheguei em casa e contei pro meu marido. Eu disse, amor, você sabe aquele amigo do Luiz, da escola, que ele sempre fala nele? Ele, sei, por quê? Falei, você acredita que eu conheci o pai dele hoje? E o pai dele tava me contando que a mulher dele saiu de casa quando o filho dele era bebezinho ainda? E o meu marido, gente, ele é um ser iluminado. No momento que eu contei, ele já ficou chocado também e ele já ofereceu ajuda. Ele falou assim, amor, da próxima vez que você vê ele na porta da escola, pede o número de celular dele para eu poder mandar mensagem oferecendo ajuda, né? No que a gente puder, referente à escola, sei lá, talvez levar, trazer ele da escola. E aí meu marido passou a conversar com ele. E foi assim que surgiu a amizade entre os dois. Depois que eles já estavam conversando, os dois descobriram que torcia para o mesmo time. E aí acabou, porque meu marido é fanático em futebol e ele também. E isso aproximou ainda mais os dois, porque sempre que tem um jogo assim importante, que meu marido pode, ele gosta de assistir o jogo tomando uma cerveja, assando uma carninha. E aí ele chamou o Henrique para vir aqui para casa para eles assistir o jogo junto. O Henrique veio, trouxe o filho dele e acabou. Depois disso, ele virou íntimo aqui de casa, sabe? Todo churrasco, toda festa, todo evento, todo jogo, ele aqui em casa. Ele e meu marido ficaram assim super amigos. Só que nessa, eu comecei a ver o Henrique de um modo diferente. E no começo, gente, como eu não queria admitir para mim mesma o que eu tava sentindo, eu pensei assim, é porque eu tenho dó dele, porque ele não tem mulher, né? Porque o filho dele praticamente não tem mãe. Só que olha só, todas as vezes que eu vi o Henrique, o meu coração acelerava, me dava aquele frio no estômago, eu queria sempre estar bonita. Porque, tipo assim, os nossos outros amigos, eu não tô nem aí se eu tiver acabado de levantar, tiver com a cara suja, tiver com o pijama todo rasgado. Agora o Henrique, não. Se ele chegasse aqui de surpresa e eu tivesse feia, eu ficava super constrangida. Sendo que eu nunca tive a intenção de ter alguma coisa com ele, gente. Pelo contrário, sabe? Eu sempre tive questão de não nutrir aquele sentimento. Eu pensava assim que se eu ignorasse, por exemplo, depois que eu tive certeza que eu estava apaixonada por ele, eu passei a não interagir com ele aqui em casa. Sempre que ele vinha aqui para casa, para um almoço, para um churrasco, para um jogo, eu caçava alguma coisa para fazer na cozinha, no meu quarto, para não estar ali, para justamente evitar, porque eu achava assim que quanto mais eu fizesse isso, mais cedo aquele sentimento ia sumir.
E aí, beleza. Conforme eu me afastei dele, eu não interagia mais com ele aqui em casa. Quando nós dois acontecia de se encontrar, né, dele chegar aqui, eu que fosse lá abrir o portão, ou de repente fosse alguma coisa que eu tinha que estar ali porque meu marido me chamava, o Henrique começou a me olhar com os olhos diferentes. E eu comecei a pensar, cara, será que ele tá gostando de mim? Não, deve ser loucura da minha cabeça. A minha paixão tá fazendo eu ver cabelo novo, né, porque eu gosto dele, eu tô achando que ele gosta de mim. Só que aí nisso, cada vez eu gostava dele mais. E aí o Henrique começou a se afastar aqui de casa. E eu a estranhar. O Luiz, ele faz aniversário dia 20 de dezembro. E aí o ano passado a gente fez igual a maioria dos anos que a gente faz. Só um bolinho pra ele, depois do bolo um churrasco pra família, uma cervejinha. Nisso meu marido ligou pro Henrique e falou assim, Henrique, vem pra cá. Hoje é aniversário do Luiz, a gente vai fazer um bolinho e vai assar uma carninha. Aí você traz seu filho, os dois ficam de boa aqui, a gente tomando uma cervejinha. Só que nisso, o Henrique veio, só deixou o filho dele aqui e não entrou. E aí eu já estranhei, falei assim, aconteceu alguma coisa, né? Porque isso não é normal dele. Ele ia fazer questão de estar aqui com a gente. Beleza, mas também não falei nada. E aí quando passou uns dias disso, eu lembro que foi um jogo importante do time deles. E o meu marido chamou uns amigos dele, chamou o irmão dele pra cá, que torce pro mesmo time também, e chamou o Henrique. E o Henrique inventou uma desculpa, tipo, muito esfarrapada pra não vir. E eu falei, não, tem certeza que aconteceu alguma coisa. Eu pensei até que ele tivesse ficando sem graça pelo fato de eu sair quando ele tava aqui, sabe? Eu pensei assim, capaz que ele tá achando que eu não quero que ele venha aqui em casa, né? E eu não queria afastar a amizade dos dois. E aí um dia eu mandei mensagem pra ele, falei assim, Henrique, aconteceu alguma coisa aqui em casa, né? Eu fiz alguma coisa que te deixasse mal porque você afastou daqui? Ele, não aconteceu nada não. Falei, pode falar, aconteceu sim, você tá muito estranho, né? Você não veio no jogo, você não veio no aniversário do Luiz. E aí ele falou assim, não, é porque eu comecei a sentir coisas por você que eu não deveria. Então eu acho melhor me afastar. Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, primeiro paralisada, com o celular na mão, sem conseguir escrever nada. E depois eu comecei a chorar tanto, mais tanto, mais tanto. Só que não era um choro de tristeza, era um choro de emoção. E aí, quando eu parei de chorar, nossa senhora, eu me senti a pior pessoa do mundo. Porque o meu marido, ele é um ótimo pai, um excelente marido, uma ótima pessoa, um amigo perfeito. Então, assim, não existe desculpa para eu estar sentindo isso que eu tô sentindo. A partir daí, eu me senti a pior pessoa do mundo. Mas, por outro lado, eu não respondi ele, não falei nada, porque eu pensei assim, bom, se ele tá gostando de mim e eu tô gostando dele, é melhor mesmo que ele fique lá no canto dele, né? Se ele se afastar daqui, eu também, sabe, isso vai passar, vai se curar, eu sempre amei o meu marido. Só que tem cerca de 2 meses que ele não vem aqui em casa e a única coisa que eu tô sentindo é uma saudade tremenda, sabe? Uma saudade que não cabe no peito. O meu marido, ele tá desconfiado, tipo, não que a gente goste um do outro, mas que tenha acontecido alguma coisa porque o Henrique nem responde ele mais. Eu acho que o Henrique tem medo de não saber mentir, sabe? Sei lá. Eu sei que eu tô gostando dele, eu tô muito, muito, muito apaixonada por ele. Meu marido não merece isso, só que eu não sei o que fazer em relação a esse sentimento. Junto com a pergunta que ela deixou no final da história, eu também quero deixar uma pergunta. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, se vocês acham que nessa questão, de repente, uma terapia iria ajudar, né? Não sei, ela entender melhor os sentimentos dela. Enfim, porque a única coisa que eu pensei em aconselhar nesse caso é uma terapia, né? Só que eu não sei se nesse caso uma terapia iria ajudar ou não, enfim, não sei. Vocês acham que sim? Deixa aqui que eu quero saber, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque me ajuda demais. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!